Olá, seguidor do Olhar do Vale, estamos ao vivo na tarde desse domingo e hoje para conversar com Henri Cristo, ele que é líder da SOUST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, e vai conceder essa entrevista na tarde de hoje. Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual tesouros temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos. Amo a liberdade. Por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram. São meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento de invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe socar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres da alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te facilita a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a compreender a incompreensão do mundo. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao velho que recorda, ao moço que espera. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam. O Espírito, estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma. E eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim.
Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade, instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOST. Eu, primogênito, reencarnei Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo o que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do universo. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Muito boa tarde, senhor Henri Cristo. Obrigado pela sua presença aqui no Olhar do Vale. E a primeira pergunta que eu quero fazer é em relação aqui ao nosso estado, né, Santa Catarina, que o senhor nasceu aqui em Santa Catarina, mais precisamente em Indaial. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco aqui da sua vida aqui em Santa Catarina, na sua adolescência. O senhor pode contar para a gente um pouquinho? Perfeitamente. Eu renasci aí. Ninguém é obrigado a crer que eu renasci no Rio Morto, numa pequena aldeia chamada Indaial. O Rio Morto era o mato, onde até hoje existe, hoje tem muitas casas. Rio Morto, Indaial. Por coincidência, Rio Morto e Indaial, com as coincidências, carrega em suas primeiras sílabas o meu nome novo, que paguei com sangue na cruz. De Inri, Ri, de Rio Morto. Já ali, eu fiquei sabendo disso muito depois do meu jejum, mas é interessante, nem todo mundo tem a sílaba do nome, o nome inteiro, porque metade de uma sílaba de Indaial e metade do Rio, que é Rio Morto. Porque Indaial, já que tu queres que eu fale, veja uma coisa, quando eu era criança, só tinha uma ponte lá, aquela ponte antiga, que hoje é só passa para turista. E eu nasci no outro lado da ponte, no campo, né? E daí eu vinha, quando a família, porque eu fui com 1 ano e 8 meses levado para Blumenau. A família foi para Blumenau, eram camponeses, mas que foram trabalhar em Blumenau. E daí, claro que toda vez que eu ia, uma vez por ano, assim, levado por eles para visitar os parentes, a gente passava por aquela ponte e vinha do lado de lá. Pode ver uma ponte bonita, é antiga. Do lado de lá, eu vinha de carroça, né? Passava ali pela ponte para chegar no centro de Indaial, onde logo a seguir a estação de trem, né? Onde aqueles bons tempos. E onde a gente pegava o trem de Indaial até Blumenau, que hoje em dia é 15 quilômetros de carro, e a gente ia de trem. E ainda no tempo, já que tu recordar o passado, ainda naquele tempo que eu era criança, o trem ainda era Maria Fumaça. Nunca me esqueço que meu genitor, a hora que o trem fez uma curva, veio uma uma faísca, e fez um buraco no paletó dele. Até eu me lembro que era Maria Fumaça. Depois eu fiz outras viagens naquele trem que ia até Itajaí. Ele começava em Trombudo Central e ia até Itajaí. Então, minha adolescência eu cheguei a fazer. Inclusive, quando estourou a Revolução de 64, eu estava dentro do trem, dentro daquele trem, que eu fiquei sabendo que houve uma mudança. É uma coisa assim. Bem, vamos lá. Então, eu fui com 1 ano e 8 meses para Blumenau. Aí lá em Blumenau, com 6 anos, aquele tempo, eu sempre fui muito apressado, por natureza. Então, naquele tempo, para entrar na escola, só podia entrar com 7 anos. E eu bati o pé até que a Madalena foi lá na escola, conseguiu uma vaga para mim quando eu tinha ainda 6 anos. Né? Bom, em resumo, eu estudei 3 anos. 1 ano na escola do Pedro II, outra para ser alfabetizado. Outra no Albert Stein, que era uma escola mista municipal. E, por último, o último ano,
na escola Adolfo Kondra, tudo em Blumenau. Eu estive lá várias vezes depois disso, né? Então eu tenho, digamos, uma ligação. Agora, meus genitores, a parentela, desencarnou, né? E eu continuo, eu estive lá em Indaial. A última vez que eu estive em Indaial foi para depositar na sepultura minha querida genitora. Se tu quiser, pode até ver, mandam para ti na internet esse momento que eu enterrei lá, quando eu falei até o que ela significava para mim, está tudo na internet, não está, Lisa? Não está? Tá na internet. Então, tá. Aí depois você manda para ele, tá? Se ele quiser ver. Aí veio que eu fui lá, fiz a cerimônia, tudo, ainda disse, né, no final, né, que ela fosse em paz, né? Vamos lá, quais são as perguntas agora? Vamos lá. O que o senhor acha sobre intolerância religiosa? Porque o que a gente percebe, né? A pessoa é cristã, mas ou de outra religião, mas acaba fazendo comentários sobre outras religiões. O que o senhor acha sobre essas pessoas que são intolerantes no sentido da crença das pessoas? A incapacidade de raciocínio, de compreender a natureza de cada um, o neurometafísico sistema de cada um. Então, por exemplo, eu de cara eu vou te dizer, que, já que me fizesse essa pergunta, eu não tolero a palavra religião. Certo. Só que eu não brigo com ninguém por isso. Eu apenas explico, do ponto de vista etimológico, o significado dessa palavra, que ela emana do latim, etimológico e metafísico. Ela emana do latim, quer dizer, religar. Muito bem. Então, se religar, religião é de origem da palavra religar, significa religar o ser humano com Deus, não é isso? Certo. Muito bem. Então, significa religar o ser humano com Deus, eu quero saber como. Porque se o Deus é onipresente, onisciente e onipotente, se ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula de vosso sangue, não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito, um pecado. Por que necessitais de um malandro para religar-vos com ele? Como? O que tens que... Eu não sou religioso, sou filósofo da liberdade consciencial. Eu ensino o ser humano a despertar o Deus que habita no corpo de cada um. Cada corpo é um templo. Pode ser um templo favorável a Deus e pode ser contra. Então eu ensino que o ser humano precisa, como há 2000 anos, eu ensinei isso há 2000 anos, por isso fui crucificado. Assim, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Se eu disse que para orar no quarto, com a porta fechada, e agora eu posso explicar por quê também. Então, logo, para que apertar a cabeça em religião, ser explorado, um pobre operário ganha R$1.000 por mês, tem que dar 10% para o malandro? Para que isso? Então, eu não sou intolerante com os religiosos, e sim com a palavra religião, que é um equívoco etimológico e metafísico, e inclusive social. Entende? Porque é um charlatanismo. Na minha opinião, chantagear o dízimo do salário é charlatanismo, porque de acordo com o Código Penal brasileiro, se ele fosse levado a rigor, está lá bem claro, artigo 171, induzir alguém ao erro para oferir lucros. E quando alguém fica dizendo que Jesus mandou cobrar dízimo, que Jesus é aquilo, porque o Senhor disse trazer o dízimo à minha casa, para a casa dele. Mas não disse que é obrigado, eles trazem, e verá senão as cataratas do céu. Então, cabra que quiser participar e descobrir qual é a casa de Deus e não a casa dos falsos profetas, faz isso. Eu não peço, só para tu entender bem tudo, não faço chantagem, não sou contra. Não peço esmola, não sou mendigo, meu pai não é mendigo, e nem tampouco vendo sacramento, que eu sei que sacramento com preço não vale. Eu disse há 2000 anos. E de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, dai de graça o que de graça recebeste. Então não pode cobrar. Está em Mateus 10, versículo 8. Né? Então é mais ou menos isso. Então eu não sou contra os religiosos, e sou contra a burrice deles de viver contra Deus, de usar o nome de Deus para mendigar. Inclusive, posso dizer que na minha infância, eu sou judeu circuncidado, mas meu pai me colocou a viver numa família católica. Então, eu fui lá para conhecer o ritual da catequese do imposto, eu fui lá, tomei primeira comunhão, tudo isso eu conheço fisicamente, empiricamente. Inclusive, eu nunca me esqueço que uma vez eu estava, já que tu me perguntasse isso, lá na igreja Matrizes de Blumenau. É aquela igreja bonita,
que, aliás, talvez tu não sabe, mas a maior parte das pessoas que contribuíram para fazer aquela igreja foram os luteranos, que são os comerciantes de lá e queriam uma coisa bonita para atrair, para fazer o turismo, etc. Essas coisas eu sei. Inclusive, o sacerdote mais honesto que eu conheci na minha vida, quando eu era criança, era o Frei Brás Reuter, que fez aquela catedral. Eu sei que ele era honesto porque ele disse, quando o William Tais foi lá, queria dar uma oferta para ele, disse assim, primeiro, constrói tua casa, depois, se sobrar, daí tu me dá, entende? Então, eu vi que eu era criança, eu vi tudo isso, vi as festas, tudo. Então, estou explicando resumidamente que qualquer um pode seguir religião que quiser, não tem. Inclusive, eu tenho amigos que têm religiões, que vêm falar comigo, porque enquanto que eles não conseguiam abrir a mente deles, não conseguiam entender que Deus é onipresente. Se Deus não fosse onipresente, ele não era Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Daí me pergunta, mas se Deus é onipresente, como é que ele mata o outro? Porque ele deu livre-arbítrio. Mas ele vê quando o ato delituoso foi cometido. Ele vê com os olhos do próprio assassino. Bom, fique à vontade. Da minha parte, eu acho que eu já dei a minha cota da pergunta. Fique à vontade. E você falou aqui, você fez uma crítica aqui a quem cobra o dízimo, 10% aí do salário, ou a contribuição, enfim, para a igreja. Como é que o senhor se mantém aí em Brasília? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona. A pergunta perfeita. Justamente eu sobrevivo da minha autenticidade. Vou ter que explicar direitinho para quem quiser me ouvir. Porque eu sou autêntico, você pode ver, eu já participei de debate na televisão, percorri toda a América Latina, vivi um tempo na França, na Europa, em outros países também, mas eu não peço esmola, porque não sou mendigo. Então, olha como é que eu vivo. Eu vivo da autenticidade, porque as pessoas que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir e veem quem sou, como tu acabaste de fazer essa pergunta, me pergunta, Ingrid, como é que eu posso participar? Como é que tu vives? Eu digo assim, meu filho, há 2000 anos eu disse, dê com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto, eu disse. Agora eu digo, clique com a mão direita, sem que a esquerda saiba quanto. Nós temos uma conta da SOS, que é o reino de Deus na Terra, e a pessoa vai lá na minha página, encontra aquela conta, anonimamente ela clica com a mão direita, quando ela quer dar, e a esquerda não precisa saber quanto. Perfeitamente. E assim que o reino de Deus viceja sob os auspícios da graça divina. No Estatuto da SUS está escrito que isso aqui não é meramente uma igreja, está escrito que o reino de Deus, cumprindo a promessa que eu fiz quando me chamaram Jesus, está lá no Estatuto. Você deu uma grande celeuma para conseguir esse Estatuto passar pelo jornal oficial, essas coisas todas. Foi em 82 que foi feita a fundação da SUS. Ela foi instituída em Belém, no Pará, mas meu pai mandou que eu fosse formalizar em Curitiba, que é a capital mais alta do país, depois de Brasília, que lá no Estatuto também está escrito que eu só podia vir para Brasília depois que as autoridades reconhecessem meu nome, Henrique Cristo, nos documentos. E é uma história comprida que eu não tenho nem ideia. Primeiro, meu assessor jurídico foi a Indaial tentar corrigir a lei no documento. Daí, magistrado de Indaial se escapou, não, disse que não, isso, que aquilo, aí foi para a instância superior em Santa Catarina. A instância superior em Santa Catarina, a autoridade da instância superior, disse que não ia julgar, já estava julgado, tudo assim. Até que chegou um momento que montaram um processo de falsidade ideológica que arrastou-se 10 anos contra mim na Justiça Federal e não gastei um centavo. Em instância superior, por unanimidade, me liberaram, e daí meu pai mandou que meu assistente jurídico, que Deus o tenha agora, a verdade já desencarnou, que entrasse de novo com o direito de colocar meu nome no meu documento, e hoje meu nome é Henrique Cristo, no passaporte, em tudo. Para tu entender que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Eu levei, inclusive, 10 anos que eu fiquei sem poder sair do Brasil, porque eu estava como uma apátrida aqui. Então, até que eu consegui, porque eu voltei da França com um documento precário que estava escrito como uma pátria. Fique à vontade. Bom, o senhor aí tem seguidores, né, que até, inclusive, vivem aí em Brasília, mas vamos supor que o ouvinte aqui, o nosso seguidor, ele queira seguir o senhor. Quais são os requisitos? Bom, primeiro todo sábado às 11 horas da manhã, eu falo ao vivo, aqui em Brasília, todo sábado, a partir das 11 horas da manhã, onde eu
ele vai me escutar, vai me questionar e eu vou responder. Aí depois, porque aqui muitos querem, eu falei que muitos serão chamados de poucos escolhidos. Por quê? Porque quem escolhe é meu pai, não sou eu que escolho. Eu chamo todos quando aparece a mim. Agora eu estou chamando todos, mas a escolha quem faz é meu pai. Respondendo a tua pergunta, então eu, um indivíduo que de veras, para me seguir, tem que saber quem eu sou. Que não vai seguir a crença. Pode gerar fanatismo e fragilidade. Agora, o saber não, saber dá poder. Então, quando a pessoa apenas crê que eu sou Cristo, de manhã, de tarde, ela pode fazer como Judas, tá? Agora, se ela sabe quem sou, daí ninguém rouba a alegria dela. Por isso que o saber gera poder. A conscientização da minha identidade é uma coisa e crer é outra. Eu sei distinguir tranquilamente. Muito bem. Então, a pessoa vai lá, lê, tem o livro Despertador Explosivo, volume 1 e 2, onde pode gratuitamente abaixar. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. Aí o livro, então. Obrigado. E volume 2. Volume 1 e 2. Pode baixar lá. Disse onde é que está, né? Em que lugar, né? Então tá, vamos lá. Então a pessoa pode, para não dizer que eu dou. Não, é grátis. A pessoa pode dizer. Agora, se ela quiser adquirir. Para download. Sim. Agora, se quiser adquirir, ela tem que solicitar o MEPIC. Aí é outra, o MEPIC, o Movimento Eclético Pro Henricristo, uma instituição internacional que foi fundada há umas décadas atrás para respaldar a minha missão. Então, o restante, vamos adiante. E outra coisa, eu não tenho nenhum interesse, quer dizer, para quem me ouve, não faço proselitismo, proíbo proselitismo entre os meus. E não tenho nem interesse que alguém creia em mim para vir fazer como fazem com os falsos profetas. Eu só gosto de falar com as pessoas que querem saber quem sou e que depois elas ficam sabendo, eu tenho razão de voltar uma audiência. Então, essa é a grande verdade. Existem muitas pessoas usando o nome. Note bem uma coisa. Prestar bem atenção, eu estou com 51 anos de vida pública. Em março deste ano, fez 51 anos de vida pública. Em setembro, fez 41 anos que eu jejuei em Santiago do Chile, que tive a revelação. Então, é uma longa estrada, longa história. Eu tenho, se as pessoas forem examinar a minha história. E a outra coisa, se alguém tem a cabeça comprometida, feita, aí não adianta ler, pode ler tudo que for. Ela não vai conseguir ter, se a cabeça estiver comprometida, se ela está comprometida com o fanatismo de alguma religião. Porque eu não sou religioso, eu ensino a rezar no quarto, a porta fechada. Note bem que todos eles querem encabristar as pessoas, mandar vir na igreja. Eu não. Eu tenho pessoas lá na África, na Ásia, em qualquer país do mundo, que me ouvem, uns que ouvem com intérprete, porque eu não falo minha língua, e depois mandam agradecer que começaram uma nova vida, etc. E pessoas que nunca vão vir aqui. Se alguém... Então, a pessoa que quer falar comigo, quer vir aqui, porque eu, há 2000 anos, eu deixei claro que a porta é estreita. E não é assim, eu vou lá, tem muitos que vêm aqui em Brasília, conhecer, visitar parente, e assim, eu vou dar uma passadinha lá no INRI. Aí se decepciona, porque eu quero falar, não, hoje não pode, você tem que marcar a audiência, porque se eu estou com uma pessoa que marcou a audiência, veio da Alemanha, de outro país, e está vindo aqui falar comigo, lá do Sul ou do Nordeste, e aí eu vou ter que interromper, porque um graçadinho lá achou bem de vir como se eu fosse um corrimão de quartel, vem aqui fazer uma visita. Não, ele tem que planejar a vida dele, ele quer falar com ele, então vem, porque eu não peço nada, não cobro nada, então ela tem que querer falar comigo. Então, é isso, eu sei que eu ofendo muitas pessoas quando eu falo isso, mas eu sou autêntico. Não dizem que sou bronco, sou rude, sou grosseiro. Não, eu sou autêntico. Tem pessoas que confundem etimologicamente a autenticidade com grosseria. Não, eu não vou permitir, eu vou logo direto, falo direto o que eu sinto, o que é, e pronto. Por que esse mais, essa melação? Direto, se a pessoa... dizem assim, não, Cristo era mansinho. Cristo não era grosso, Cristo era isso. Tá, então eu pergunto para aqueles que dizem que Cristo era mansinho, quem é que disse geração de víboras? Quanto tempo ainda terei que ficar convosco? Quem é que disse? Quem é que chicoteou os vendilhões do templo? Quem é que disse Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados? Quantas vezes eu quis juntar teus filhos como a galinha recolhe debaixo das asas dos seus pintos e tu não o quiseste?
eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. E agora eu não posso voltar lá, porque por enquanto eu não posso. Se um dia eles fizerem um plebiscito e por unanimidade disserem bem-vindo que vem em nome do Senhor, sim, mas não creio que isso vai acontecer. Então, eu sou coerente com tudo que eu falei há 2000 anos. Fique à vontade. Agora tudo certo. Eu perguntava para o senhor em relação à pandemia que a gente está vivendo. Tivemos momentos aí graves, inclusive de lockdown grave, e ainda a pandemia ela continua. O que o senhor acredita, o que o senhor pensa sobre essa pandemia que estamos vivendo? Bom, em primeiro lugar, que para quem quiser entender, entenda, há 2000 anos eu adverti. Quando eu voltasse aqui na Terra, me perguntaram quais são os sinais. Presta atenção se os sinais que eu citei não estão todos no ar, tudo numa hora só. Quais são os sinais da tua volta? Eu disse, quando virdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, é apenas o princípio das dores. Então vereis o sinal do Filho do Homem. Então, claro que na ocasião que eu falei isto, agora no transcurso dos anos, há quem diga, não, mas tudo isso sempre aconteceu, guerra, rumor de guerra, peste, só que não tudo na mesma hora. Agora está acontecendo tudo junto. Reino contra reino, nação contra nação, tempestade, terremoto, inundações, pestilências, etc. Então eu quero só explicar que com grande pesar eu vejo tudo isso, e com grande pesar quero dizer que infelizmente nem começou ainda. Com grande pesar. E nós somos não 7 bilhões e meio não, mas somos 8 bilhões e alguma coisa, muito mais de 8 bilhões habitantes na Terra. Mais de 1,5 bilhão de famintos. Mais de 1,5 bilhão de que água suja para beber. E ainda a procriação continua a todo vapor. Então, eu disse quando ia em direção ao Calvário, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, que bem-aventuradas serão as esteris, um dia dirão que vós sereis bem-aventurados como esteris. E atualmente, essas coisas que eu vou falar agora, não acontecia quando eu era criança. Está acontecendo agora, mãe jogar no filho, enfiar no filho dentro do sanitário, jogar no filho pela janela, jogar no lago, etc. Que elas as autoridades não sabem responsabilizar no sistema de saúde, o controle da natalidade a contento, e daí continua cada vez mais a procriação desordenada, os famintos na rua, com fome, e os que vivem às custas de pedir esmola, eles são contra o controle da natalidade, porque eles querem que tenha mais crianças desamparadas para, em nome delas, pedir para evitar. Isso é cruel, mas é a verdade, eu testemunhei isso pessoalmente, eu vejo isso pessoalmente. Então tudo está se cumprindo conforme eu anunciei há 2000 anos, com grande pesar. E essas pandemias, epidemias, se criada ou não em laboratório, serve apenas para uma tentativa pífia para protelar a eclosão nuclear que é inevitável. É inevitável. Então, aí o restante fica por conta de quem raciocina. Outra coisa, eu quero chamar a atenção daqueles que têm mais de 7 neurônios e que raciocinam, que não são escravos do cadeado do raciocínio, que é o dogma. É dogma. Já que você me fez essas perguntas, eu te falaria mais uma coisinha aqui, muito importante para quem me ouve. Porque é claro que todas as pessoas que foram educadas desde criança, que Cristo foi para o céu de carne e osso, continuam pensando isso. Agora a ciência vem provar que é mentira, que a ciência deixa claro que lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativo, não tem ar para respirar. Então agora a ciência prova, só que eles continuam mentindo que eu fui de carne e osso para você, por isso que não podem ver que eu estou de carne e osso aqui, porque eu disse na hora da crucificação, se prestai bem atenção, disse assim, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu falei, não meu corpo.
Porque eu sabia que meu corpo tem que voltar para a mãe terra, como está previsto desde os primórdios da criação, que o Pai disse, tu és pó, do pó foste tomado, ao pó retornarás. Está lá. Gênesis 3, versículo 19. Muito bem. Então aí cada um raciocina. Eles têm a Bíblia como um desodorante debaixo do braço. Tem que ler ela atentamente e se trancar no quarto e pedir ao Pai inspiração e iluminação para compreender o significado das palavras. Porque a Bíblia é sempre um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, mas para compreender é sagrada. Porque aí tem que pedir ao Pai a inspiração para compreender o que lá está. Se você for ler a Bíblia sem pedir ao Pai, primeiro vai começar a duvidar de Deus. Porque lá está escrito que Deus se enganou, se arrependeu do dilúvio. Isso aí é erro de tradução. E se você for ler a Bíblia assim, levar ela ao pé da letra, você vai praticar incesto nas suas filhas, porque já está escrito que ele praticou. Então, se você ler a Bíblia e vai ao pé da letra sem pedir ao Pai, tu vai sair matando gente, crianças, mulheres, sem medir consequências, porque está lá escrito que Josué matou. Então tem que pedir ao Pai o dom da assimilação, para não cometer crime, não cometer juízo equivocado. E por isso que eu disse a 2 mil anos, não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiver medido, também vós sereis medidos. Portanto, há que se pedir sempre ao Pai, que é o juiz perfeito, o Senhor da vida e do destino, ele sempre vai te inspirar. Fica à vontade. Qual é a outra pergunta? Estamos nos fins dos tempos, então? O mundo vai acabar? É o apocalipse? Sim, esse mundo caótico vai acabar. Esse mundo caótico vai ter eu consegui ver na minha infância. Inclusive chorei muito com as coisas que eu via. Edifícios enormes sendo destruídos. E vi criaturas rastejando sobre seus próprios membros expostos. Tudo isso eu vi na minha infância. Até os 8 anos de idade foi a parte mais terrível minha. Lá no Bom Retiro, em Blumenau, que eu via isso. Na metade da noite a parede do meu quarto se desaparecia e eu via essas coisas horrorosas. Então quem me vê agora pensa, eu tenho coisas que eu vi na minha infância que estão acontecendo agora, então para mim não tem nenhuma novidade agora. Eu não tenho nenhuma surpresa. E agora, quanto ao mundo acabar, este mundo caótico não vai mais poder se sustentar, não dá. É inevitável. Agora vai sobreviver os eleitos e uns junto que vão sobreviver ainda padecendo muito, até que vão suplicar para morrer e não conseguirem a priori. Depois conseguirão, mas a morte física é uma coisa, a morte espiritual não, ninguém vai morrer, só o corpo que vai morrer. E aí eu vi na minha infância esses edifícios grandes, com pessoas lá dentro. Eu olhava para lá e via, sentado no sanitário, só esqueleto, a carne já tinha sido consumida. Porque vai acontecer uma coisa assim, quando acontecer essas coisas, que muitos vão estar entrando na porta, abrindo a porta e moram ali mesmo. Outros estão entrando no carro para assim, moram ali mesmo. E assim por diante. E depois, daqui uns tempos, quando isso acontecer, que infelizmente vai acontecer, aí os que sobrevivem vão chegar no edifício desse e vão encontrar só caveiras, entende? E aí por diante, eu não quero falar mais das coisas muito desagradáveis, mas eu não quero ser o profeta do caos, mas eu estou falando porque me perguntaram o que eu vi e o que infelizmente vai acontecer. Henry, para onde a gente vai? O que existe após a morte? Qual é a sua visão em relação Boa pergunta, muito boa pergunta. Como eu já disse há 2 mil anos, aquele que crê em mim não morrerá jamais. E até se estiver morto, viverá. Porque a morte não existe. Tá? Existe a morte do corpo, o fenecimento biológico do corpo. Agora o espírito, se ele não pecou muito, ele volta para a origem, se ele não pecou. Agora, se ele pecou muito, cometeu muitos crimes, aqui a lei do talião está sempre em vigor. Uma vida por uma vida, tem que perder de olho por olho, aí ele tem que ficar aqui como alma penada. E quando ele reencarna, consegue reencarnar, ele tem que pagar mais uma vida. Senão, essa lei que é eterna, se tu visse uma pessoa matar 100 pessoas, depois ela leva só um tiro, a polícia mata ela, e quem vai pagar as 99 vidas que ela matou? Então, toda morte violenta tem uma origem no passado. Porque Deus faz justiça na terra e ninguém pode impedir a lei de Deus. Ninguém pode impedir que a lei se cumpra aqui na terra. Isso vem lá de cima. E Deus é bondoso e perfeito e
contra ele ninguém pode. E nada acontece na Terra sem que ele veja e saiba o porquê. Aí tu pode perguntar, mas como é que pode? Eu, quando era criança, lá no Pedro II, onde eu estudei meu primeiro ano de aula, tinha um menino chamado Guilherme, que aliás é um menino muito bom, querido. Um caminhão de uma ré esmagou ele. Né? Então daí, afinal de contas, por quê? Hoje eu sei que ele apenas resgatou uma vida. Não morreu, morreu só o corpo, mas cumpriu a lei, resgatou uma vida. Essa coisa é muito comprida. Se um dia tu quiser vir me visitar aqui, trazer um questionário desse tamanho, pode vir que eu te explico tudo sem... E outra coisa, não sei se tu notou que eu respondo sem pensar. Eu respondo direto, eu não tenho nada, eu respondo qualquer pergunta, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Na escola eu estudei só 3 anos, mas eu sou teodidata, foi meu pai que me instruiu, me orientou o que eu devia fazer, o que eu devia estudar, quando, como, e sem protocolo, sem padrão. O estudo que eu fiz de antropologia, biologia, foi tudo por ordem dele, sem me submeter ao padrão acadêmico. Fique à vontade. Bom, a gente está vendo aqui alguns comentários no Facebook, tem gente até pedindo aí uma de suas discípulas em casamento, mas não pode, né? Não pode casar, né? Meu filho, é o seguinte, meus discípulos, preste bem atenção, é difícil ele compreender, estão comigo há mais de 20 anos. A maioria das minhas discípulas estão comigo há mais de 20 anos e elas são donas do nariz delas. Eu não tenho ninguém preso aqui. Tá? Elas assumiram compromisso com o meu pai. Na hora que ela assume o compromisso com o meu pai, eu nem estou perto, nem posso estar presente. Né? Pediram para ser discípulos, se entenderam com o meu pai, e então é isso agora. Olha aí, cada um pode pegar uma bacia ou até uma banheira grande e entupir de maionese e viajar na maionese. Cada um pode, fique à vontade. Né? O chororô é livre, o desejo é livre, o pecado é livre, é tudo livre. Pronto, fique à vontade, diz para ele, tá? Espero que estão me ouvindo. Estamos aqui nos comentários aqui dando uma lida também, lógico, a hora que aparece alguma pergunta também interessante... Mas pode fazer, pode fazer. Né? Agora... Falando nisso, quero explicar uma coisa, já que abordar esse assunto, quero dizer que eu, em 79, é bom que agora lembrei que é importante explicar isso. Que de 79 em diante eu não vivo como homem no mundo. Eu tive jejum em Santiago, lá eu tive a revelação do Pai e Ele me deu poder sobre a carne. Então eu já não vivo como homem no mundo. Então, as pessoas, moças que resolveram viver comigo, que não querem ficar grávidas, que não querem, entende? Então elas estão comigo, elas estão em liberdade de fazer o que quiserem. Elas são donas no nariz delas. O compromisso que elas fizeram com o meu pai, por ordem dele, eu devo estar ausente na hora que ela faz o compromisso, entende? Porque é ele que decide o meu destino de todos, entende? Agora, voltando ainda sobre isto, já que fizeram essa pergunta, muita gente que diz que Jesus Cristo não viveu no mundo. A Bíblia não diz onde eu estive dos 13 aos 30 anos. E por conta disso, meu pai mandou que eu expedisse uma circular explicando, intitulada Emmanuel, de acordo com a Bíblia, Isaías 7, versículo 14, o Filho do Homem, quando viria aqui na terra, prestai bem atenção, se chamaria Emmanuel e comeria manteiga e mel, ou leite coalhado de mel, de acordo com a tradução bíblica, até aprender a separar o mal do bem. Por que leite coalhado? Porque ele é azedo e o mel é doce. Então, dos 13 aos 30 anos, que ninguém diz onde estive, meu pai mandou que dissesse, estava conhecendo, sem livre-arbítrio, as misérias e os pecados do mundo, até o jejum, com o nome de Emmanuel. Se não fosse verdade isso que eu estou falando, então esse Cristo é folclórico, esse que vocês conhecem, porque lá está escrito que eu usei o nome de Emmanuel até depois, só depois do jejum, de vencer no jejum, é que eu assumi o novo nome, que era Jesus. E agora a mesma coisa, até 1979 eu vivi no mundo, fui conhecido e conheci muita gente. E no jejum ele me deu poder sobre a carne, e desde então eu vivo só para Ele, não tenho as inquietudes que é inerente aos seres humanos. Ele me deu esse poder. E eu passo para os que vêm seguir comigo e querem me ouvir, e querem aprender através de orações, esse poder que meu pai me deu. Nem todos conseguem. Muito bem, então só para finalizar essa questão, que tem muita gente que pensa, eu quero dar uma prova
para quem me ouve, eu digo que há 2000 anos eu me misturei com os pecadores, experimentei os pecados do mundo quando me chamava Emanuel. Prestai bem atenção que se eu não tivesse me misturado com os pecadores, experimentado as misérias da carne, eu seria um Cristo puro e ingênuo. Mas como eu experimentei os pecados do mundo há 2000 anos, então eu era puro, purificado no jejum, mas não era ingênuo. Então quando trouxeram Madalena, a pecadora, para cumprir a lei de ser um mestre, essa mulher foi apanhada agora mesmo em adultério. E a lei de Moisés diz que apedrejemos essas tais. Que dizes tu logo? Se eu não fosse conhecedor dos pecados, eu teria dito comodamente, cumpra-se a lei, eu diria. Ou seja, apedreje. Mas como eu tinha vivido lá no meio deles, e percebi que eles estavam, os mais velhos, estavam com pedra na mão para se vingar que ela não olhou para eles. E os jovens estavam indo na onda. Então eu disse, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, que eu tenho certeza que todos eram pecadores. E daí o restante tu pode ver na Bíblia. Então agora, por essa pergunta, na graça do Altíssimo, espero ter sido conclusiva, né? Henri, no passado, mais de 2000 anos atrás, você fez muitos milagres. Né? E atualmente, desde que aconteceu a sua revelação, a gente não tem informações sobre milagres que o Senhor Deixa eu comentar, não mexe nada. Então, gostaria de saber do senhor essa diferença. Perfeitamente, vai ver que estás equivocado. Primeiro, que há 2000 anos nunca fiz milagre, nunca. Eu disse, meu pai é que faz as obras. Ele fez, e não eu, nunca. E pode ver na Bíblia. Agora, nesta encarnação, claro que está chegando agora, se tu olhar na internet, eu não carrego ninguém a tirar a cola para dizer quanta bênção, como faz os falsos profetas. Mas na internet pode olhar lá na minha página, onde tem uns jornais franceses, onde na praça pública, um jornalista até disse que parecia uma ficção. As mulheres vinham, mulheres e homens, de cadeira de rodas, sentavam numa cadeira que alguém do povo botou lá, em plena praça da cultura, em Amiens, onde mais aconteceu essas coisas. E daí ela sentava lá, eu pedi ao pai a bênção para ela, e ela depois saía andando. Tem fotos lá, pode olhar agora, quando terminar o programa, lá na internet. Tem ou não tem? Sim, então pode olhar lá agora. O que caiu? Aí tu vai ver, mas nunca fui eu. Sempre foi meu pai que fez as obras. Tanto é que, quer ver, eu vou te explicar logo como é que eu falava para elas. Eu quero dizer para ti que a França foi o primeiro país do mundo a dizer num domingo de noite, no programa de maior audiência, Cristo é revenu sur la terre. E me mostrou no meio do povo, nesta ocasião que eu estou falando. Vai ver depois, vai enxergar. Foi o lugar onde Deus fez mais milagres. Porque lá onde o povo é menos encabrestado. Era, pelo menos, né? Eu não era escravo religioso, vivi 7 meses lá. Então, voltar, por isso que eu pude viver 7 meses lá com dignidade. Né? Percorri toda a França depois disso, porque onde eu chegava tinha gente me esperando que me conhecia. Mas voltando então, aí tu olhar depois na internet, então eu quero deixar bem claro que nem há 2 anos, nem agora, eu nunca disse que faço milagre, e sim que o meu pai é que faz as obras, que é um equívoco. Agora eu não estou aqui para fazer milagre. Nem vim agora, nem a dúvida, nem sim. Meu pai, quando vê que o penitente está arrependido do que fez, enfim, bem humilde, ele faz os milagres. Aconteceu lá em N lugares. Em Florianópolis, na Praça 15, tinha milhares de pessoas comigo, em 81. Em 3, 4 pessoas que desmaiaram lá, quando eu cheguei lá, e que o meu pai fez ela levantar. Na Praça 15. Pode ver jornais, tem jornais aí também da Praça 15 de Florianópolis, em Curitiba, em plena Praça Tiradentes, tem uma mulher que veio, quando ela fez tudo isso, a televisão acabou de chegar, ela já tinha feito. Tinha também. Mas eu nunca fiz ninguém andar, nunca fiz milagre nenhum. Ensino a todos que estão doentes, que estão maus, que então busquem o Pai. Agora eu vou mostrar como é que eu falava para os franceses, para que eles obtenham a cura, para ver que não sou eu. Botar a mão na cabeça deles e disse, demandei al Père Santé. Aí eles, na cabeça deles, dizem, ó Père, benito ta filha com saúde, lumière e justiça.
Agora já estou até esquecendo como se fala, mas então vou te mostrar como eu abençoar no final. Pronto. Para tu entender que não sou eu. Eu invoco o Pai. Eu nunca abençoei, nem agora, nem há 2000 anos, em meu nome. Aí é que está o erro. Conta bem, irmão. Jesus te cura. Eu falei há 2000 anos, está em Mateus 24, versículos 5 e 24, que antes de mim viriam os falsos profetas. Que orai e vigiai, eu falei. Que ninguém vos engane. Porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível for, até os eleitos, e eles vierem em meu nome. Eu nunca vi em meu nome. Eu falo sempre em nome do meu Pai. Eu vou te mostrar como eu dou uma bênção. Para os que estão aqui até vão participar, porque eles já sabem como era que eu despedia do povo na praça. O Père éternel et ineffable, Dieu infaillible, créateur de l'univers, de culminance de ton royaume, du trône de ton pouvoir, au duquel tes yeux puissants voient tout, bénis tes fils avec santé, lumière et justice, pour que tu sais toutes les gloires, aujourd'hui et toujours, mon Père, que la paix avec tous, meus enfants. Assim mas só como tu viu no início, eu também pedi uma bênção em português, a mesma coisa, sempre o Pai, quando o Père é Deus. É o Pai. E nunca eu. Eu não quero que se atribua a mim nenhum milagre, nada. Porque o Senhor é que é o poderoso. E outra coisa, muita coisa que escreveram que eu fiz há 2000 anos não é verdade. Muita coisa. Se é um ser raciocinante, exemplo, contaram detalhadamente. Quero saber se tu acredita sinceramente, naquele tempo não tinha nem helicóptero para filmar de lá de cima para baixo, se acredita que 5.000 pessoas desocupadas foram comer um pão físico lá na montanha. Tá? Pensa bem, 5.000 e não sei o número ainda pequeno, quebrado. Então, vieram lá, dei a eles de comer sim, mas do manjar místico, que eu 2000 anos eu falei, eu tenho para comer um manjar que vós não o conheceis. Eu fico às vezes falando 2, 3 horas com um grupo de pessoas e ninguém tem fome. Deu meio-dia, deu 1 hora, porque estão comendo pão místico que o meu Pai manda dar para eles, que vem da parte dele, que é espiritual. E eu mesmo disse há 2000 anos, nem só de pão vive o homem, eu falei. Se for na Bíblia, vê. Fique à vontade, está como terminando o tempo, mas pode fazer mais umas 2, 3 perguntas. O que eu quero fazer aí para finalizar é em relação aí a dia 25 de dezembro, que ficticiamente, né, comemora-se aí o aniversário de nascimento de Jesus. Eu gostaria que você falasse sobre isso e também deixasse uma mensagem aí para o Natal. Não me despeço. Pronto, vou fazer isso, vou pensar parabéns e vou despedir. Muito bem. Prestai bem atenção. Quem inventou o Natal, esse Natal aí, foi o imperador Justiniano. Não, Constantino, o Justiniano veio depois. Imperador Constantino, que ele fez anexação, ele paganizou os cristãos, remanescente da minha seita, que se chamava Seita de Nazareno. Quando ele viu que não adiantava matar cristãos, que eles sempre se multiplicavam, ele, num golpe magistral, pragmático, ele resolveu ter uma luminosidade. Em vez de continuar matando, eu vou paganizar eles e fingir que estou cristianizando os pagãos. Que é o que ele fez. Daí ele mandou mudar o sábado para domingo, que é como eles estavam acostumados, e disse que o dia de domingo é o dia que eles adoravam o sol, né? E que o Natal, a data que eles adoram o sol, né? Natalis Solis, né? Pode olhar lá, vai estudar toda a história, tu vai ver só que eu estou falando a verdade. E daí então ele, enfim, daí ele conseguiu, e ele foi fundador da igreja. É bom que muita gente não sabe, muita gente pensa que a igreja foi fundada por um discípulo meu. Não. Igreja Católica Apostólica Romana, fundada pelo imperador Constantino. Só estudar a história. Por ordem dele, sob a chancela dele, sob a autoridade dele, né? Tanto é que ele mudou o sábado para domingo, etc, etc, etc. Então, é um golpe de mestre que ele deu. Aí depois o imperador Justiniano, no século VI, isso foi no século IV. No século VI, ele deu um outro golpe. Mandou suprimir a reencarnação, a doutrina da pré-existência da alma, porque ele estava obediente à esposa dele, a Teodora, que era uma ex-cortesã. É uma história comprida. Quiser pode ver nos anais da história, inclusive na minha parte. Então tudo isso é assim. Não é, nem tudo é como aparenta. As aparências nem sempre são reais.
Então daí é onde que eu não posso responder pelos atos. Outra coisa, prestai bem atenção. Qual é a cidade das 7 colinas? Estou no foco? Estou. Na cidade das 7 colinas, onde está reinando a Madonna do Apocalipse 17. Pode olhar lá. Aí o Alessandro não vou entrar em detalhe para não aumentar mais raiva, mais, sabe? Porque as pessoas ficam com raiva quando eu falo a verdade, mas é a verdade. A verdade, reitero uma vez mais, é uma fera perigosíssima que ninguém gosta de ver a solto por aí, quase ninguém. Só os que amam a verdade, mas são poucos, muito poucos. Tudo assim na base do faz de conta, fantasia, e diz que é e que não é tudo assim, coelho de Páscoa, sabe? É Natal, coelho de Páscoa, Papai Noel. Fiquei sabendo que parece que ele não está querendo comparecer o Papai Noel. Fiquei sabendo. Dizem que ele é do grupo de risco, é capaz que... Fiquei sabendo. Quando as crianças eram enganadas, que a cegonha trouxe criança no bico, que coelho trazia ovo, Papai Noel, aí quando elas crescem, elas deixam de crer nisso, né? Mas continuam acreditando na mentira de que o Filho de Deus foi de carne e osso para o céu. Esse é o engodo dogmático, a pedra de tropeço da humanidade. A hora que eu mandei está expedido uma circular intitulada Verdade Irrefutável, que está, né, na capa dos sites da Soxt, onde tu pode ver lá que eu juntei versículos bíblicos, tudo para mostrar que este engodo dogmático tem que ser desmascarado. O tempo é meu aliado. O tempo é o aliado maior do Filho do Homem. Há 2000 anos eu falei que quando eu viesse aqui na Terra, todo olho me veria. Mas, note bem, eu nem falei que ia ver a internet, porque eu não sabia, só sabia que todo olho ia me ver. E também disse que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. E eu não vou tingir meu cabelo, eu espero ele ficar branco da cor da neve, entende? Então aí todo olho me verá. Está lá escrito. O que mais que também está escrito lá? Deixa eu ler. 7:14. Apocalipse 1:7, que todo olho verá. Apocalipse 1:14, que os seus cabelos ficarão brancos. Cabelo da branca da cor. Virá numa hora inesperada. Apocalipse 3:3. Também que prepara-te para receber-me. Virei a ti como um ladrão e não saberás a que hora virei a ti. Em Apocalipse 3, versículo 3. Nesse momento eu estou entrando em algumas casas que nem me esperavam. Eu estou até com raiva de me ver. Eu tenho certeza. Mas é assim, eu vou pedir então ao Pai a bênção, mas antes vou passar uma mensagem que sirva para os seres raciocinantes. Aproveitando, quero agradecer então essa entrevista, né, esse momento aí que o senhor teve conosco aí com os nossos seguidores, tá bom? E eu também fico agradecido ao Pai que colocou uma pessoa que sabe questionar e que sabe ter educação. Vou fazer uma mensagem curta, né? Depois pedir a bênção, né? E a vida segue seu curso. E se um dia vieres a Brasília, seja muito bem-vindo. Tem que, lógico, comunicar antes, porque eu estou aqui também. Às vezes eu posso não estar, né? Agora, tu e qualquer um dos que me ouvem, se querem vir um dia me ver, é óbvio, tem que se comunicar com a assessoria e marca o dia e pronto, né? Vou pedir o Pai a bênção agora. Não, primeiro vou passar uma mensagem. Agora, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, vos exorto uma vez mais, meus filhos, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso, aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os, estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate.
Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente. Toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu pedi o Pai a bênção. Aqueles que querem participar, põem as mãos assim e recebem. Depois a discípula fala do horário do programa, se assim permitir. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, doce justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sábado, até sempre, que tenham toda a minha paz. Todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henri Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Até sábado, pessoal. Tá aí, então, finalizamos a entrevista aí com Henri Cristo e eu quero agradecer a você que esteve com a gente até esse momento. A gente vai ficando por aqui no Olhar do Vale. Um grande abraço, um bom domingo e uma excelente semana. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do Reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.